Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã nesse dia, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 31 e depois o versículo 37. Lemos assim, então. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Então lemos a palavra de Deus, e o título da mensagem de hoje é: será que Deus deixou de me amar? Uma pergunta: será que Deus deixou de me amar? Muitas pessoas, às vezes, quando passam por problemas, fazem essas perguntas, Tem esse questionamento interno: será que Deus deixou de me amar? Na mensagem passada, nós falamos, sobre como o Espírito Santo de Deus intercede por nós, como a terra sofre, como a natureza sofre, como muitas coisas acontecem, E então nós precisamos nos manter firmes, de pé, diante de Deus, porque a nossa redenção virá, e a redenção da natureza também virá, quando o homem for redimido, ter um novo corpo, esse corpo vindo por Deus. E a igreja de Cristo, então, passar a governar com Cristo. Então, nós teremos uma terra nova, céus novos, E a glória de Deus estará no nosso meio. Dizemos então que nesse período o inimigo das nossas almas, o diabo, os seus anjos, seus demônios, estarão presos, graças a Deus por isso, não poderão fazer mais danos à terra. Mas agora estamos diante de uma situação. Quando passamos por problemas, por tribulações, por tristeza, por angústias, quase sempre pensamos que Deus deixou de nos amar. Que Deus já não nos ama mais, que estamos separados de Deus. E nesses versículos que lemos, entra um assunto seguinte: nós, os homens, vivemos o tempo de homem. Então a nós é dado o dia, a noite, as semanas, meses e anos, porque nós somos humanos e assim foi determinado por Deus para o homem justamente depois do pecado. O homem antes não morreria jamais, antes de pecar. O primeiro Adão, Adão antes de pecar, não morreria jamais. Mas depois que o pecado entrou no mundo, então entrou a morte, e isso já explicamos. Então, ao homem foi dado limite de vida, E muitos viveram muitos anos, mas isso foi diminuindo no que tange ao aumento do pecado do homem. Ao aumentar o pecado, os dias dos homens foram, então, se diminuindo. E existem promessas de Deus de alongar os nossos dias, existem mandamentos com promessas, e isso é muito importante entendendo. Mas aqui nós fala de um Deus eterno, um Deus que não existe tempo para ele. Por isso, todos os verbos, as colocações verbais aqui, estão no passado. Deus predestinou, Deus honrou, Deus chamou, porque isso é passado. Passado, nosso homem. Mas para Deus é sempre presente, 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 porque Deus é eterno. Então aqui, muitos se apoiam nisso para pregar sobre a predestinação. E o que é a predestinação, segundo o que pregam eles? Deus já separou de antemão quem é salvo e quem não é. Deus já sabe tudo de antemão, quem é salvo e quem não é. Não existe novidade nisso. Quem tem que ir para o inferno vai para o inferno, quem tem que ir para o céu vai para o céu, porque Deus já predestinou. Eu não creio assim. Eu não creio que Deus determinou assim. Por quê?
Se nós formos olhar por esses pontos aí, haverão muitos outros versículos que nós teremos que discutir. E um deles seria o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês não vão separar a quem vocês vão pregar ou deixar de pregar. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus usa o verbo futuro. Quem crer no futuro. Quando vocês estiverem pregando e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a condenação ou a salvação não está no passado, segundo o que Jesus ensinou, mas está no futuro, no recebimento do evangelho. Então, é dado ao homem decidir ou não decidir. Outro questionamento, sabendo, nós entendemos e respeitamos e cremos na presciência de Deus. Mas nós, como homens, não é inteligente para a gente ficar jogando, fazendo joguinhos sobre a presciência de Deus, como se nós fôssemos deuses. E muitos pregadores aí, eles se sentem deuses. Quando eles pecam, eles são humanos. Aí sim há justificativa para o pecado deles. Mas quando eles vão falar da palavra de Deus, eles se sentem semideuses. Eles julgam como se fosse Deus. Eles se sentem na cadeira de Deus e ao homem não é tido mais opção alguma. Quem foi determinado para ir para o céu pela presciência de Deus já é ir para o inferno, para o céu ou para o inferno. Então, o homem não tem condição de decidir mais o seu destino. E uma das perguntas é: Jó, ele decidiu ser justo a Deus ou já era a presciência de Deus, a determinação de Deus? Deus determinou que ele seria justo. Por que haveria, então, aquela suspeita de Satanás de que ele se tornaria injusto se fosse provado, se fosse tirado dele as suas riquezas, os seus bens? Então, isso aí entra muito em jogo. Respeito aquelas pessoas que pensam na lei da predestinação, que Deus já predestinou quem será ou quem não será salvo. Tem outros que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre, mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até a morte será salvo. Então eu prefiro caminhar como um homem de Deus dentro da Bíblia e falar com você aquilo que compete a você saber. E o que compete a você saber é o seguinte: Deus amou você de maneira sobrenatural. Deus sabe que você pode vencer se você quiser, mas Deus também sabe que se você decidir errar, a decisão é tua. É você quem decide servir ou não servir a Deus, se justificar diante de Deus, pedindo a Ele que te perdoe pelo sangue de Jesus dos teus pecados, pedir a Ele o acompanhamento do Espírito Santo de Deus, ou rejeitar a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o teu coração ou o vosso coração. Então você tem condição de ser uma pessoa receptiva ou uma pessoa que abandona, que rejeita, que não quer. Isso é o que Deus deu a você. Deus te fez semelhante a Ele, com condições de decidir, com condições de buscar entendimento, com condições de ter uma vida santa. Mas você tem corpo, alma e espírito. Então é você que vai lidar com esse corpo, com essa alma e com esse espírito que Deus lhe deu. E depois você vai prestar contas a Ele. Se você já tiver separado para ser salvo, não precisávamos pregar o evangelho, porque o número de salvos já estava escolhido, o número de perdidos também, e não seria conveniente pregar o evangelho. Jesus não deveria, não precisava ter enviado os seus discípulos, dizendo: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Por que então pregar, se já existe o número de salvos e o número de condenados, se Deus já determinou algumas pessoas para irem para o fogo do inferno? Seria isto justo? Então eu creio que a predestinação de Deus, os chamados de Deus, está no passado para Deus, porque Deus é Deus em todo o tempo, Ele não tem passado. Então está no nosso passado de homem, mas no presente de Deus, na eternidade de Deus. Mas Deus
sabia e sabe que se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, se você se jogar aos pés dele, você será semelhante ao que a Bíblia diz, ao Filho dele. Você o amará como Jesus amou, você se dará como Jesus se deu. E aí que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vindo perseguição, vindo angústia, vindo tristeza, vindo humilhação, nada disso tirará da tua cabeça de que Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te segura firme nas mãos dele. O amor de Deus sobre você e por você é o que basta. Então, você e eu sabemos disso. Não tem nada, não tem morte, não tem anjo que venha falar conosco, não tem demônios que venham falar conosco, dizendo que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós e que nós venhamos a acreditar nisso, porque Deus provou o seu amor para conosco, dando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, e o ressuscitou para que nós tivéssemos direito também, depois de aceitar a Jesus, depois de viver uma vida com Deus, nós tivéssemos direito de ter a vida eterna. Por isso Deus diz na sua eternidade, na sua presciência: eu já glorifiquei aqueles que me darão glória, eu já glorifiquei aqueles que serão meus, mas a decisão é tua de andar com Deus, e nada disso pode te separar do amor do Senhor, porque o amor dele é eterno por você. Ele te ama verdadeiramente. Deus quer você nas mãos dele verdadeiramente. Então não deixa conversinha de pregadores, conversinha de anjo ou de qualquer coisa que venha te falar, de falsos profetas, que tem uma interpretação da Bíblia pessoal, venha te falar: não, você é predestinado, ou você não é predestinado à salvação. Engana-se quem prega isso, porque o Evangelho é pregado, e o Evangelho traz renovação para as nossas vidas, e compete a você aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, ou rejeitá-lo. Mas se você aceitar Jesus, sim, Deus tem o propósito dele em você, e você será abençoado no nome de Jesus, porque nós fomos comprados pelo preço de sangue de Cristo. Você e eu fomos comprados por Jesus Cristo. Então, voltamos à pergunta: será que Deus deixou de me amar? Jamais ele deixará de me amar, jamais ele abandonará você. Você e eu somos feituras, somos propriedades exclusivas de Deus, e somos a igreja do Senhor Jesus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.